Oi, gente, tudo bom? Hoje eu vim aqui para poder, pra gente conversar um pouquinho, eu explicar para vocês o que eu tenho passado essa semana e por que eu não tinha gravado o bate-papo de segunda ainda essa semana. Como vocês podem ver, eu tô bem rouca, tá? Minha garganta tá doendo bastante, já tô tomando remédio. Também tô com uma afta na língua, tá? Então tá muito difícil para mim de falar. Eu vou fazer o vídeo de hoje um pouco mais curto, tá? Porque eu não vou conseguir falar muito, tá doendo a minha língua para eu falar. Vou explicar para vocês o que tá acontecendo, porque que eu não consegui gravar o vídeo dessa semana. De certa forma, é até um testemunho também para vocês, tá? Para vocês que me acompanham esses vídeos aqui de dividir, né, sobre a nossa vida espiritual. E o que acontece? Tem um casal, amigo meu, que a esposa é muito amiga minha, muito amiga minha. E amiga minha, assim, de sempre me contar tudo, o que ela passava, o que eles passavam dentro do casamento, as dificuldades, né? E eu sempre aconselhava, né? Chegaram num determinado ponto que, infelizmente, ela resolveu sair de casa. Saiu de casa, alugou um apartamento, tá morando num apartamento e ele continua na casa deles. Ela saiu de casa com o filho deles e ele continuou na casa dele. E aí o que acontece? Eles estão separados, mas ainda estão meio assim, sabe? Os dois ainda se gostam, mas eles têm muitos problemas de convivência. Problemas que, na minha opinião, podem ser... Mas, gente, todo casal... A maioria dos casais, por incrível que pareça, não se separam por problemas gigantescos. Se separam por problemas bobos, né? A maioria das vezes são pequenas coisas no dia a dia que vão minando o casamento todo dia, vai virando uma bola de neve de erros, de problemas que não se resolvem, de problemas pequenos de convivência que não se resolvem. Isso vai virando uma bola de neve, né? E aí, eu ainda quero fazer um vídeo aqui com vocês específico para casais, né? Como eu já falei para vocês. Mas nesse momento aqui eu estou dando só um testemunho para vocês aqui do porquê que eu não gravei o bate-papo dessa semana. Eles já estão separados desde janeiro. Ela já está em outro apartamento, ele está na casa dele, mas como eles têm um filho, eles continuam convivendo, eles continuam se relacionando, né? Mas não tomaram nenhuma decisão de retorno, tá? Os dois estão magoados na questão da convivência, mas os dois se gostam. E ela tá com o coração endurecido, porque ela não tem vontade de voltar, porque ela falou: eu não quero voltar do jeito que tava. Eu não quero voltar com o meu marido do jeito que ele era, com os problemas que a gente tinha e tal. Então isso aí eu tenho certeza que eu não quero. Eu gosto dele, mas voltar daquele jeito eu não quero. E aí... eu sempre converso, eu tenho orado por eles. Quando foi, eu tive na casa dela no domingo, que eu sei que isso foi um ímpeto de Deus para mim. Eu saí da casa da minha mãe no Dia das Mães e eu senti no meu coração assim: vai na casa dela, vai na casa dela. Isso aí foi no domingo, devia ser umas 6 horas da tarde mais ou menos. Eu senti assim: vai na casa dela, liga pra ela, vê se ela tá em casa, vai na casa dela. Eu fui na casa dela, ela estava em casa, fui com meu filho, minha filha estava no aniversário, e eu fui com meu filho pequenininho, a gente ficou lá conversando, batendo papo, né? Ela conversou várias coisas comigo, tocamos nesse assunto do casamento, e tá. Falei: mas aí o que você tá sentindo? Ah, eu tô confusa.
não sei o que eu faço. Ela falou pra mim. Isso no domingo. Quando foi na quarta-feira, foi na quarta-feira? Foi terça ou quarta-feira. Ele me ligou, o marido dela me ligou. Ele nunca tinha me ligado. Ele me ligou. Ficamos 2 horas no telefone. Ele me explicando as situações, né, que eles já tinham passado. Chorou no telefone, dizendo que não queria perder o casamento dele, que ele sabe que o erro foi dele porque ele não pastoreou a casa dele. Ele, de certa forma, ele é uma pessoa bem religiosa, sabe? Ele é uma pessoa que gosta de seguir os preceitos da igreja, ele é uma pessoa religiosa. Eles são jovens, é um casal jovem. E aí ele me pediu minha ajuda, falou, o que eu faço? Eu não sei mais o que eu faço. Você, ela te escuta e tal. Eu falei assim, olha, ela me escuta, mas ela tá decidida que não quer voltar sem vocês mudarem esse cenário, porque nem você tem que querer voltar desse jeito. Vocês precisam de uma transformação, vocês precisam de buscar de Deus uma mudança de vocês dois. Os dois erram, os dois precisam ceder. E vocês precisam aproveitar que vocês estão cada um no seu canto e tirar um tempo com Deus. E pedir para Deus tratar com vocês no interior o que vocês precisam tratar, né? Porque eu sei de todos os problemas de vocês. Sempre soube do lado dela e agora eu tô sabendo do seu lado. Mas eu sempre imaginei que fosse assim mesmo. Que eu sou muito imparcial nessas horas, né? Eu, graças a Deus, Deus coloca muitas pessoas na minha vida para me cuidar, para me ajudar. E eu falei pra ele, não é porque ela é minha amiga que eu vou ficar do lado dela e vou falar que só você erra, que só você tem defeito. Você pode ficar tranquilo que não é bem assim não. Ela toma bastante patada, eu falando com ele. Ela toma bastante puxada de orelha, ela toma bastante cipuada, porque eu quero o bem dela. Se fosse pra mim, se ela quer uma amiga de bagunça, que vai dar mau conselho, ela pode procurar outra pessoa. Ela pega um outro telefone de outra pessoa e liga. Quando ela quiser uma pessoa que vai falar as coisas de uma forma, com a visão cristã, com a visão das coisas de Deus para nossa vida, aí ela me liga. Então, o que eu tiver que falar para você, eu vou falar, que você sabe como é que eu sou, eu vou jogar na sua cara, vou falar para você, e falei um monte de coisa com ele, falei, você erra nisso, você tem essa dificuldade, que é uma coisa que ela pontua, e que isso é muito complicado, você precisa mudar, porque isso é coisa de maluco. Eu falo mesmo, isso é coisa de doido, ninguém faz isso, isso é doentio, né? Essa preocupação assim, dessas coisas é doentio, isso não é normal, você precisa pedir a Deus para tirar isso de você, né? Eu falando isso com ele, isso tudo no telefone. E ele consentindo, não, eu sei, eu concordo, eu sei que eu errei várias coisas. Enfim, essa conversa que a gente teve, falei para ele que eu ia estar ajudando em oração, que eu ia estar orando por eles, especificamente, para que Deus estivesse agindo na vida dos dois. Porque há alguns anos atrás, eu e ela fizemos uma campanha de oração pela vida dele. Há uns anos atrás, quando eles não eram casados ainda, eles namoravam, eles tinham tido um término em que ele já estava com outra mulher. E aí a gente fez uma campanha de oração, ela me chamou, pediu para ajudar ela, para fazer uma campanha de oração por ele, para que ele voltasse para ela, para que ele se voltasse para Deus, porque ele estava muito no mundo com essa mulher. Estava muito no mundo, e eu falei pra ela, olha, eu não vou orar com você pra pedir pra homem voltar, porque Deus não é taróloga. Taróloga que aquelas mulheres tragam o seu homem em 3 dias. Deus não é taróloga. O que a gente tem que pedir pra Deus Senhor, traz ele de volta pra tua presença. É isso que a gente tem que pedir pela vida dele. Traz ele de volta pra tua presença, porque ele voltando pra presença de Deus, ele mesmo vai analisar. E aí, nessa época, a gente orou pela vida dele, para que ele se voltasse para Deus.
Foram 30 dias de jejum e oração, eu e ela. Chegou a dormir na minha casa e ela acordava de madrugada, eu ia ver como é que ela estava, se ela estava bem de madrugada, e ela estava na janela chorando. Eu tenho um quarto de visita lá em casa, que era até onde eu tinha os meus produtos, que eu não tinha loja, né? Ela ficou no meu quarto de visita, eu ia lá de noite para ver como é que ela estava, e ela estava chorando, e ela falava que estava triste porque ela pensava que naquela hora ele estava com outra mulher. E é muito complicado, né? É muito sofrimento. Mas ela estava com a fé inabalável naquela época. Falou, não, eu vou continuar o meu propósito, eu vou continuar orando por ele e eu tenho fé em Deus. E nós fizemos 30 dias de campanha pedindo a Deus para trazer ele de volta, para a presença de Deus, né? Nisso que com 30 dias, antes dos 30 dias da campanha acabarem, ele mesmo terminou com a mulher, se voltou para Deus e ele procurou ela falando que queria voltar para ela, que queria ter uma família com ela, que ela era a mulher da vida dele. Olha só como é que são as coisas, como é que Deus trabalha, como é que tudo tem, só depende da gente, do nosso compromisso, porque Deus quer fazer, mas se você não orar fica difícil. E aí, nesse dia que ele me ligou, eu falei pra ele isso, eu falei, olha, no passado, foi ela que não desistiu de você e ficou orando pela sua vida 30 dias direto. Eu e ela fizemos a campanha e ficamos orando por você 30 dias direto para que você se voltasse para Deus. E você voltou. Agora, gente, hoje tá difícil de fazer esse vídeo aqui para vocês, hein? Toda hora entra alguém aqui na loja, eu acabo perdendo o assunto onde eu tava. Não, e o pior que não é gente entrando para comprar, não. É gente entrando assim, olhando. Agora há pouco foi o menino do mercado, veio trazer negócio para mim. Mas, igual eu tava falando para vocês, eu falei para ele. Há uns anos atrás, foi a vez dela orar por você. Foi a vez dela estar lutando por esse casamento, né? Hoje é a sua vez. E na época que ela fez a oração de 30 dias por você, você já estava com outra pessoa. Você não queria saber dela. Agora, hoje, nessa situação que a gente tá, foi ela que saiu de casa. Foi ela que tomou atitude. É ela que não quer. Agora é o contrário. Agora é o momento de como você está me ligando, desesperado, que você quer seu casamento de volta, você quer sua família de volta. Agora é o seu momento de lutar pelo seu casamento. Foi o que eu falei com ele no telefone. É o seu momento de lutar pelo seu casamento. Porque isso ela já fez por você no passado. O mínimo que você tem que fazer agora é o mesmo que ela fez por você. E a gente fez uma campanha de 30 dias. 30 dias de oração pela sua vida. Eu te aconselho a fazer pelo menos o mesmo que ela fez por você. Tira um propósito com Deus de 30 dias de oração. Porque nessa situação agora, a situação ficou completamente trocada. Antigamente era ele que não estava buscando a Deus, estava no mundo. E ela queria ele de volta. E hoje é o contrário. Ele está assim... Ele está voltando para Deus, porque eles, nos erros do casamento deles, eles permitiram algumas coisas no casamento deles que trouxeram, né, o pecado para dentro de casa, como cerveja, essas coisas assim. E hoje ele está voltando para Deus, ele abdicou de todas essas coisas. Desde quando eles se separaram, nenhum dos dois arrumou ninguém, mas eles estão, tipo assim, separados, né, cada um numa casa. E agora ele que está mais buscando de Deus, está trabalhando na igreja. E ele é uma pessoa muito religiosa mesmo, religiosa assim, de gostar das coisas bem conservadoras, né? Igual eu sou também. Ele é aquela pessoa de não, vamos buscar, vamos fazer, vamos, sabe, do jeito mesmo ali no pé da letra. E eu falei pra ele, naquela época ela era, agora é você. Eu falei, olha, eu vou te ajudar, porque ela é minha amiga e eu também não quero vê-la assim, porque ela não tá bem. E eu quero ver o casamento de vocês restaurado. Eu amo vocês. Eu quero ver o casamento de vocês restaurado. Eu vou te ajudar, tu não tá sozinho nessa.
Eu vou estar orando por vocês. Todos os dias eu vou mandar um devocional para você e você faz. Todos os dias eu vou te mandar. E eu comecei com ele um devocional do Prova de Fogo. Eu não sei se vocês conhecem. Quem já viu o filme Prova de Fogo aqui, quem não viu, assista, tem no Netflix, tá? Fala totalmente sobre essa situação de um casal se divorciando e o marido começa a mudar de atitude, começa a lutar pelo casamento, e a esposa não quer mais, a esposa quer que ele assine o divórcio e ele começa a lutar pelo casamento. Então é muito interessante você assistir o filme, você que não assistiu. Você que já assistiu, se você não sabia, existe um livro do Prova de Fogo e existe um manual. Agora a pausa foi para atender e para vender, gente, graças a Deus. Bom, então como eu estava explicando para vocês, qual que é a moral da história? Quando ele me ligou, a gente fez um propósito de começar a orar. Eu ia ajudar ele em oração pelo casamento deles. E falei com ela também que eu vou estar orando por eles. Ela tá bem desmotivada, quase que pedindo para mim não orar. Bem desmotivada e falando que não quer. E eu falei, não, mas eu vou orar por vocês, para vocês se aproximarem de Deus. Não necessariamente para vocês voltarem o casamento de vocês. Isso aí a gente entrega para Deus. Porque eu creio no poder de Deus de transformar uma pessoa, de fazer uma pessoa mudar completamente. Eu creio porque eu já vi várias vezes. Então, às vezes as pessoas se separam porque as pessoas não têm mais essa fé. As pessoas perderam essa fé. Perderam a fé de que Deus pode transformar o outro. Só que você precisa ter perseverança na sua oração pelo outro. O problema é que quando ela chegava para mim e falava que eles tinham um problema, eu perguntava, você tá orando? Você tem orado por vocês? Eu oro, mas não adianta. Oro, mas não adianta não, cara. Eu não vou ficar forçando, você não ora. Eu não ia ficar forçando, eu concordava, tá bom, porque eu vou ficar forçando as coisas? Não, mas eu sabia que eu não tava orando. Porque, gente, a oração, a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. A oração do justo muito pode em seus efeitos. E o que eu já falei para vocês e repeti em vários vídeos aqui, a maior vontade de Deus, a oração mais poderosa que tem, é você pedir para Deus fazer algo que Ele já quer fazer. Entendeu? Ou seja, Senhor, me ajuda a salvar meu casamento. Você acha que Deus não tem o maior anseio de te ajudar? Deus não destrói um casamento para construir outro. Deus não tem vontade nenhuma de uma pessoa se divorciar para casar com outra pessoa. Não foi para isso que Deus criou o casamento. E hoje em dia tá desse jeito. E aí eu falei para ela que eu estava orando. Aí quando fui lá no trabalho dela nesse dia, conversei com ela na hora do almoço, na hora de almoço dela, conversei com ela, falei, olha, me ligou, a gente ficou umas 2 horas no telefone, chorou comigo no telefone, tá desesperado, vocês têm um filho, né? Eu sei que já foram e voltaram várias vezes e tal, mas, cara, hoje em dia não é fácil você achar um homem que quer a sua família de volta, que quer, por mais que você ache isso, aquilo, que não vai mudar, que tratava mal, que não sei o quê, cara, você precisa, cadê sua fé? Você precisa colocar esse homem diante de Deus. Se você tem vontade de voltar para ele, mas você tem medo, coloca esse homem diante de Deus, cara. Coloca ele diante de Deus, porque ele com certeza tá te colocando diante de Deus. Então coloca esse homem diante de Deus e vamos aguardar. E é o que eu conversei com ela e é o que eu tenho conversado com ele também, né? E essa madrugada, por exemplo, essa noite agora, eu acordei 3 horas da manhã, toda. Então, gente, essa madrugada, o vídeo tá ficando todo picado, porque eu tô tendo que pausar toda hora, porque tá chegando excursão aqui na minha cidade, então toda hora passa alguém aqui na loja, né? E hoje eu não pude deixar pra gravar o vídeo depois que eu fechasse a loja, porque talvez eu vá ter que buscar meu marido na rodoviária. E essa madrugada eu levantei 3 horas da manhã, toda empolada de alergia,
Do nada, tinha muito tempo que eu não tinha alergia com nada. Exatamente 3 horas da manhã eu levantei, eu acordei 3 horas da manhã, do nada eu acordei, que eu sei que não é do nada, eu sei que é Deus me levantando. Acordei exatamente 3 horas da manhã, é surreal. Levantei, quando eu fui, aí eu comecei a sentir ardendo, porque arde, aquele monte de pintinha que eu fico aqui, meu braço estava todo tomado aqui, meu braço, minhas coxas, tudo tomado de pintinha vermelha, que são aquelas placas que dá da urticária de alergia. E eu não tinha comido nada que me dá alergia, nada, ia aquelas placas, aquilo coçando, queimando. Eu levantei, saí do quarto, minhas crianças estavam dormindo, eu saí do quarto, fui tomar meu antialérgico, tomei meu antialérgico, falei, Senhor, o que é isso? E eu com dor no peito, dor no peito e aquelas placas ali no corpo, falei, Senhor, o que é isso, meu Deus? Tá repreendido em nome de Jesus. Comecei a repreender, comecei a aclamar o sangue de Jesus na minha cabeça. Falei, Senhor, tem misericórdia, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Comecei a pedir a Deus para me cobrir com o sangue dele. Depois eu fiquei um pouco sentada na sala, fiz um leite pra mim quentinho ali, tomei, aí fui deitar. Aí já tava aliviando, o remédio já tava aliviando, aí fui deitar. Aí, hoje de manhã eu levantei, eu demorei um tempo ainda pra ir deitar. Fui deitar, já era 4 e pouca da manhã. Orei, né? Quando eu voltei pro quarto, aí eu orei por eles. Orei pela minha casa, pelo meu marido, pelos meus filhos, e orei muito por eles, tanto por ela quanto por ele. Já mandei o devocional dele do dia de hoje, já mandei 3 horas da manhã, já mandei para ele o devocional do Prova de Fogo do dia 2, porque como eu estava explicando para vocês, eu até esqueci, que eu acho que cortou. O Prova de Fogo é um filme, mas o Prova de Fogo... Ele tem um devocional, até que no YouTube vocês acham, um devocional do Prova de Fogo. São 30 dias de oração e de propósito. E cada dia você tem um desafio para você fazer pelo seu cônjuge. Isso é para quem quer salvar seu casamento, tá? São 30 dias de devocional, você quer salvar seu casamento, você faz você faz o propósito, tá? E aí hoje, dia 2, eu mandei para ele qual que era o devocional, mandei a leitura e mandei qual que era o desafio de hoje para ele. E isso depois que eu já tinha orado por eles. Eu tinha orado por eles, senti arrepio no corpo todo orando por eles. Falei, meu Deus, tem misericórdia, meu pai, o diabo tá furioso porque ele não quer, ele já tava feliz que tava já os dois em cada um em cada casa. Ele já tava feliz com a primeira vitóriazinha dele. Então ele já estava feliz que estava cada um em uma casa. Agora ele estava trabalhando para separar os dois de vez. E se tem alguém que está tentando ajudar, ele vai fazer retaliação. E eu já estava sentindo, desde quando eu comecei a orar por eles, assim, desde domingo que eu tive na casa dela, Deus me envolveu mais dentro da situação deles a partir de domingo. A partir de domingo eu comecei a ficar com a garganta ruim. Essa afta na língua, eu tô falando aqui com vocês forçando, porque eu tô sentindo dor pra falar. A minha garganta, tô assim, ruim da garganta, tô tomando antibiótico. E a minha afta, que eu sei que é pra me atrapalhar, pra mim não conseguir falar, por isso que eu não tava pior antes, agora tá melhorando, tava pior, por isso que eu não consegui gravar o vídeo antes. E aí quando foi hoje de tarde, hoje eu levantei, eu acordei, aí eu vi ela ontem, antes de eu fechar a loja, eu tive com ela, ela tava muito abatida, de um jeito que ela não tava. Eu falei, o que tá acontecendo? Nada não sei o que, muito trabalho, muita coisa na cabeça, não sei o que e tal, porque o trabalho dela também é muito puxado. Aí, eu falei, tá, não vou caçar muito fundamento não, só perguntei como é que ela tava, fui embora pra casa. Aí quando foi hoje, né, assim, durante o dia aqui na loja, chegou na parte da tarde, eu já com a garganta ruim, com a afta na boca, abatida. Hoje eu tava muito desanimada, não queria fazer nada,
Nada, não queria fazer nada aqui na loja. Abri a loja pela misericórdia, varri pela misericórdia, não queria fazer nada. Postei umas fotos que eu já tinha tirada. Praticamente eu não tirei nenhuma foto nova hoje, só postei. Sem ânimo nenhum. Sem ânimo nenhum. E aí, na parte da tarde, me aparece um homem da Enel, que em outros estados se chama Ampla, que é a empresa de luz, né, de energia. Me aparece aqui na minha cidade agora chama Enel, né? Antes era Ampla, no Rio de Janeiro é a Light, né? Então cada lugar aí é um nome diferente. Me aparece o cara da Enel aqui na porta, me chamando. Aí eu falei, pode vir aí, eu vou sujar sua loja. Falei, não, menino, não tem problema não, pode entrar. Achei até que ele queria comprar alguma coisa, né? Aí o homem chegou aqui, eu falei, posso te ajudar, meu filho? Você tá precisando de alguma coisa? Aí ele falou assim, não, é que eu tô com a ordem aqui pra desligar a luz da sua casa. Eu olhei pra ele e falei, hã? Como é que é? Desligar a luz da minha casa? Falei, por quê? Se minhas contas de luz tá tudo paga. Aí ele, você tem os comprovantes aí? Aí eu peguei os comprovantes, mostrei pra ele das 2 últimas luzes, de maio e de abril. Falei, aqui os comprovantes aqui. Aí ele, mas se eu te falar que é uma conta mais antiga? Eu falei assim, como assim, meu filho, uma conta mais antiga? Se fosse uma conta mais antiga, você mesmo já não tinha cortado a minha luz há muito tempo, não? Ué, se as 2 últimas, que são dos 2 últimos meses, estão pagas, e ainda não, minha luz não foi cortada, como é que uma luz mais antiga está com a ordem de corte agora? Que doideira é essa? Aí ele foi, eu falei assim, e o problema é que se for luz de março, se eu não me engano, em março quem pagou foi meu marido, eu falando com ele. Quem pagou foi meu marido. O meu marido está na estrada agora, viajando, e não tem nem como eu pedir para ele me mandar comprovante, porque ele não consegue abrir o aplicativo do banco para me mandar comprovante agora, porque ele tá na estrada, não tem sinal, não consegue abrir. Aí ele falou assim, pois é, mas sem comprovante eu vou ter que cortar, porque não sou eu, é ordem. Aí eu falei, cara, pelo amor de Deus, eu falei, quanto que é? Ele falou assim, é R$250. Eu tive que pegar, gente, R$250 aqui e pagar agora uma luz que já estava paga. Vocês têm noção? A perturbação que o inimigo arruma na vida da gente quando você está buscando fazer a vontade de Deus, quando você está buscando ajudar alguém, principalmente se você está lutando contra a destruição de uma família. Eu peguei, paguei o menino, eu falei assim, mas vem cá, e como é que vai ficar esse dinheiro se essa luz já estava paga, eu tô te pagando de novo, só para você não cortar minha luz, meu marido tá chegando hoje, de embarque, vai chegar cansado, vai chegar em casa sem luz. Aí ele falou assim, olha, se vai constar lá que a senhora já pagou a outra, na sua próxima luz vai vir um estorno para a senhora, sua luz vai vir descontando esse valor que a senhora pagou hoje. Eu falei, tá bom, então tá bom. Vou fazer o quê? O que eu ia fazer? Ia deixar ele cortar minha luz? Aí o menino foi embora, eu falei, gente, não, eu falei, não é possível, meu Deus. Eu falei, Senhor, mas para vocês terem uma noção, como Deus é tão zeloso, gente, qual homem... A maioria dos caras da Enel, quando vai para cortar uma luz, ele não vem atrás de você, não. O cara foi na minha casa, a babá das crianças falou com ele aonde que eu trabalho, que ela tá lá em casa com as crianças, ele veio aqui no meu trabalho. A maioria desses caras não quer nem saber, ele já chega cortando e vai embora. Ele não caça ninguém, não, entendeu? Então, gente, quando você trabalha com... Principalmente quando você trabalha com família, a fúria do inimigo é muito grande, né? Porque o inimigo, ele faz a destruição dele pela família, né? Ele começa pela família. Ele vê qual dos dois que tem mais propensão de cair e ele atua mais de um lado, depois ele atua na fraqueza do outro, vai desestabilizando lá e é assim que ele vai fazendo. E por isso que eu não tive como gravar o vídeo aqui pra vocês antes, né? Eu tava com a minha voz, não tinha voz, e eu tava totalmente envolvida com essa situação deles, totalmente envolvida. Eu senti de Deus que eu tinha que dar atenção igual eu estou dando, preciso dar atenção, porque Ele está orando, está fazendo o propósito da prova de fogo, tá?
Quem quiser fazer o propósito da prova de fogo, vocês podem colocar nos comentários aqui pra mim. Coloca nos comentários assim, hashtag casamento à prova de fogo. Quem quiser que coloque a hashtag aqui, eu posso fazer um vídeo para vocês especificamente para explicar para vocês o propósito do casamento à prova de fogo, né? Como que funciona. E está passando as coordenadas para vocês, né? Vocês colocam a hashtag aqui. E aí eu crio um outro vídeo voltado só para isso, tá? Um outro vídeo à parte, que não seja nada de loja, que não vai envolver o bate-papo de segunda da semana que vem, mas que seja um vídeo à parte. Se vocês quiserem, se tiver muito comentário com a hashtag casamento à prova de fogo, eu faço um vídeo específico para vocês só sobre casamento, explicando como que é o propósito à prova de fogo, tá bom? Então, se você quiser fazer, com a graça de Deus, já no primeiro dia que ele começou o propósito, a gente já começou a ver uma resposta de Deus, um resultado. Hoje de manhã nós tivemos uma outra resposta. Ela, por exemplo, falou que queria sair com ele hoje para eles conversarem. Olha que ele está no segundo dia do propósito. Eu falei para ele, fica na tua, não fica mandando mensagem o tempo todo, perguntando as coisas, não fica mostrando que você está afobado, fica tranquilo, pede a Deus mansidão, mostra que você está seguro, que você está calmo, que você está em paz. E realmente, né, esse dia que ele me ligou, ele falou assim, cara, eu estava tão desesperado que eu pedi a Deus que Deus me mostrasse uma pessoa para quem eu pudesse ligar, e veio você na minha cabeça. E Deus, ele é tão maravilhoso que depois que eu desliguei o telefone com você, parece que virou uma chave na minha cabeça. Eu tô em paz. Ele falou isso comigo no dia que ele me ligou. Ele falou, eu tô em paz. Depois de tudo que a gente conversou, eu tô em paz. Eu não tô mais com aquele peso no coração que eu tava. E eu falei pra ele, cara, eu tô aqui pra servir, cara. Eu não tô aqui nessa terra só pra olhar pros meus problemas e me ocupar com os meus problemas. Eu tô aqui nessa terra para servir, eu tô aqui nessa terra para mim poder ajudar outras pessoas. E eu quero muito ver vocês dois restaurados, cara. Porque ela é minha amiga, muito minha amiga, a gente é muito amigo. E eu não quero vê-la assim, eu quero ela, porque o sonho dela era ter um casamento assim, um casamento saudável, um casamento bem, né? Porque ela nunca teve isso, nunca teve pai e mãe junto. Na verdade, ela foi criada pela avó. Então, o sonho dela era casar com uma pessoa pro resto da vida e ter um filho com a mesma pessoa pro resto da vida. É o sonho dela. Então, eu falei isso pra ele, eu falei, você sabe disso, é o sonho da vida dela ter uma família estruturada. Então, se Deus fez você me ligar, tá me dando um ímpeto de te ajudar, e fez eu ir na casa dela domingo, que tinha um tempo que eu não ia lá, né? Deus está movendo, Deus está agindo, pode ter certeza, Deus está agindo. E eu sempre mando uma palavra para ele. Então, assim, mandou uma palavra para ele, mandei um vídeo para os dois sobre casamento, mandei o mesmo vídeo que eu mandei para ele, mandei para ela. Mas é igual eu falei, ela tá menos envolvida, sabe? Ela tá muito machucada, muito não quero, que eu tenho medo de voltar a ser tudo igual era e tal. Então eu falei, meu filho, o trabalho vai ser contigo mesmo. É você que vai ter que segurar a peteca agora, que quando era ela segurou. Então agora é você que vai ter que segurar a peteca, porque ela tá bem desanimada, tem medo de voltar, vocês voltarem e voltar tudo como era, entendeu? Então assim, gente, eu tenho no meu coração que Deus tem um chamado pra mim de ministério com casais, né? Eu tô com meu marido tem 15 anos, meu casamento não é perfeito, que o de ninguém né? Mas a gente aprende todos os dias, a gente aprende uma coisa nova, a gente evolui, a gente amadurece, né? E eu tenho muita vontade de poder ajudar as pessoas nesse sentido. E depois eu vou vir contar pra vocês, em nome de Jesus, o testemunho desse casal ainda. Tenho fé que esse propósito vai dar certo. Nós estamos no segundo dia do propósito deles. E eu tenho fé que esse propósito vai dar certo. Ela não sabe que ele está fazendo propósito, ela não pode saber.
e ela não sabe o que ele está fazendo. E se Deus quiser, vai dar tudo certo em nome de Jesus. Então, de certa forma, eu vim trazer um testemunho para vocês. E que eu vou falar um negócio para vocês. Na época que ela orou por ele 30 dias, ele já até estava com outra mulher. E ela orou com tanta fé, com tanta fé, com tanta fé, pedindo a Deus para Deus trazer ele de volta. Eu falava para ela, não ora para Deus trazer ele para você. Não adianta Deus trazer ele para você do jeito que ele tá. Ora para Deus transformar a vida dele, todas as outras coisas serão acrescentadas. E era isso que ela fazia. E a gente orava junta. Para Deus transformar a vida dele, para Deus trazer ele para a presença de Deus. E Deus, desde o primeiro... Gente, propósito é um troço muito sério. É um troço muito sério. É um resultado assim, que você vê as coisas acontecendo desde o primeiro dia de propósito. Daniel, quando começou a orar e jejuar pela Babilônia, perguntando para Deus quando que a Babilônia seria liberta, Deus mandou um anjo mensageiro para dar resposta para ele desde o primeiro dia de propósito e oração dele. Só que o anjo, quando chegou na Pérsia, ele não conseguiu passar, porque tinha um principado lá que não deixou ele passar. Deus teve que mandar o anjo Miguel para poder guerrear com o principado e deixar o anjo mensageiro passar. Porque os anjos têm hierarquia e o anjo mensageiro não tinha força para lutar com o principado. E aí o anjo mensageiro passou e trouxe a mensagem para Daniel e falou: Daniel, Deus te ouviu e respondeu sua oração desde o primeiro dia. Só que eu não consegui passar. Então nem sempre tem coisas que não acontecem na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer, nem sempre as coisas vão acontecer, né? Então, gente, eu nem lembro mais o que eu tava falando, porque agora eu parei de novo, fui atender outra cliente aqui. Mas o que eu queria falar para vocês era um testemunho, né, de como que o inimigo ataca a gente quando a gente está trabalhando, quando a gente está servindo a Deus, né? E esse casal, eu peço muito a Deus que eles sejam restaurados. E a mensagem que eu queria trazer para vocês através disso aqui é o seguinte: se você tiver compromisso com Deus, Deus tem compromisso com você. Deus sempre tem compromisso com a gente, só que por causa do livre-arbítrio, tem algumas coisas que Deus quer fazer pela gente que Ele não faz sem a gente pedir. Se você não pedir, Deus não vai fazer, porque Ele te deu livre-arbítrio, então você tem que escolher querer Deus. Você tem que escolher pedir a Deus para te socorrer. Em qualquer área da sua vida, se você está com um casamento destruído, Deus pode restaurar. Deus pode tudo. Deus pode restaurar. Tem um outro filme que você pode assistir, além do Prova de Fogo, você pode assistir o filme que se chama Quarto de Guerra. O filme Quarto de Guerra já é uma situação diferente, já é o contrário. É a mulher que ora pelo marido. O marido está sendo levado a se separar, o marido está sendo levado a chegar no ponto de uma traição. E tudo muda quando ela resolve começar a lutar com as armas certas, que é a oração. Ela resolve começar a orar pela vida dele, tudo na vida dele começa a mudar. Então, se você acha que para a pessoa mudar ela precisa querer e ela precisa orar, você está muito enganado. Você orando pelo seu marido, você pode mudar todas as coisas. Você pode mudar através da sua oração. Deus vai mudar o seu marido, a sua esposa, através da sua oração. Não precisa... Se fosse assim, gente, muita gente que está aí no mundo, que nunca se voltou para Deus, não teria oportunidade de ser salvo, se não tivesse alguém de joelho no chão por ele. Muitas pessoas são livradas da morte todos os dias porque tem alguém que bota o joelho no chão todos os dias por aquela pessoa. Quantas mães têm os filhos nas drogas, na vida do crime? Quantas mães oram pelos filhos todos os dias e Deus livra a vida deles e dá oportunidade para eles de ouvir a palavra de Deus? Quantas mães oram por seus filhos e intercedem por seus filhos todo dia de manhã quando eles vão trabalhar, para que eles vão e voltem em segurança e Deus guarda a vida deles porque tem uma pessoa orando por eles? Então não existe isso aí que vai cair por terra. Cai por terra esse negócio de
eu tenho que... não adianta eu orar por ele, porque ele tem que querer. Se você orar por ele, ele vai querer. Entendeu? Se você começar a orar por ele, ele vai querer. O negócio, as pessoas falam, já orei. Não é orar uma vez, é ter compromisso. É você ter ali com Deus no dia a dia compromisso e ter fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nós já estamos no 2º dia do propósito. Ela mandou mensagem para ele hoje falando que queria sair com ele. Ele tirou o print e me mandou. 2º dia de propósito. Você acha que Deus não responde? Você acha que Deus não ouve? Mas é o que eu falei para ele. Fica firme, continua no teu propósito, segue teu propósito, independente do que ela falar para você hoje, continua seguindo teu propósito. Porque o inimigo, ele é sujo, o inimigo pode usar de artimanhas, né? A gente não sabe o que ela vai falar com você. Então vai tranquilo, tenha paciência, pede a Deus, ora antes de ir, para que Deus conduza as suas palavras, as palavras dela, não sei o que vocês vão conversar. Então pede a Deus para ir na frente, para Deus ir primeiro, né? E permaneça firme no seu propósito, mantenha a sua fé, né? Com a graça de Deus, Deus já está trabalhando. Tá bom, gente? Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, tenha trazido para você uma esperança também de poder estar trabalhando, lutando pelo seu casamento, tá bom? E entendendo que para Deus nada é impossível, tá bom? E pelo poder da oração, pela fé, Deus pode mudar a sua história, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.